voar. Oh, como eu gostaria de voar. Oh, como eu gostaria de subir logo. Oh, que vontade de subir. Que vontade de encontrar com Ele nos ares. Que vontade que eu estou de encontrar com o meu Senhor nos ares. Mas Romanos capítulo 8 diz. Eu lembrei, na verdade eu não lembrei, quando Duda ministrou na quinta-feira, eu fiquei atento aqui ao texto, do verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Aleluia! Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Graças a Deus pelos mestres, recebi mensagem dos mestres, para tentar ajustar algumas coisas aqui, mas eu creio que na quinta-feira você vai ter uma aula de ensino que vai te ajudar. Amém? Agora nós vamos ficar aqui com a mensagem, com a ideia da mensagem. Veja, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não perca o culto de quinta-feira, amém? Você vai receber uma instrução mais detalhada sobre isso. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, nós somos filhos de Deus, amém? Todo aquele que creu e confessou Jesus como Senhor da sua vida é filho de Deus. Todo aquele que nasceu de Deus, nasceu do Espírito, é filho de Deus, é nascido de Deus. Amém? Se nós somos nascidos de Deus, nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Porque agora nós somos um com o Senhor. Então nós temos que andar com o Espírito. Amém? O Espírito é que tem que nos orientar, nos instruir. Então nós, como filhos de Deus, nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo, para obedecer ao Espírito Santo e fazer o que o Espírito Santo de Deus nos manda fazer. Amém? Embora nós estejamos neste mundo, nós não somos deste mundo. Então nós vamos trazer aqui um pouco de equilíbrio, porque nós falamos no domingo passado. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém? Não consideramos a nossa vida preciosa para nós mesmos. Pelo menos isso é para ser. Essa é a ideia. Amém, irmãos? Essa deve ser a nossa vida. Não tem a nossa vida natural, essa vida comum, tão preciosa. Mas preciosa é a vida que o Senhor nos deu. A nova criatura, a justiça de Deus. Essa nova vida espiritual. Essa vida que está em comunhão com o Espírito Santo. Essa vida é mais preciosa. Essa vida que nós devemos guardar. Amém? Nós somos filhos de Deus e estamos aqui para sermos guiados pelo Espírito de Deus. Se você não está sendo guiado pelo Espírito de Deus, você precisa aprender. Amém? As matrículas do Reino estão abertas. Tem uma matéria lá de como ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Para você se aprofundar nisso. Mas olha, o verso 12 diz, irmãos, assim nos dá alguma dica, a palavra de Deus. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Nós não devemos nada para essa carne. Amém? Você não deve nada para essa carne. Não foram as obras da carne que te conduziram a Deus, mas foram a fé, mediante a fé em Jesus Cristo. Porque se viver de segundo a carne, veja, verso 13, se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Se você está vivendo segundo a tua humanidade, ou carne pode significar a sua humanidade, pode significar as paixões carnais também, o pecado, mas a natureza humana, amado, ela tende para o pecado, ela tende para as obras da carne, tende para as paixões carnais. Então a Bíblia está falando para nós, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então é muito claro, se você está vivendo segundo a tua humanidade, segundo a tua mente, segundo o teu intelecto, segundo a circunstância natural dessa terra, você pode estar caminhando para a morte. Se você está vivendo segundo o curso desse mundo, se você está vivendo segundo a mentalidade do mundo, você pode estar caminhando para a morte.
Mas se você mortifica os feitos da carne, e você caminha pelo Espírito, você viverá, é o que está escrito aqui. Certamente vivereis. Então, amado, você que é filho de Deus, você tem que permitir ser guiado pelo Espírito de Deus. A dica é, você não pode deixar que a sua carne mande em você. Você não pode se inclinar para as coisas da carne. E não só do pecado, das coisas naturais. A tua visão natural de ver as coisas. A tua forma natural de ver as coisas. Porque é na carne que você é manipulado. Na carne que você é induzido. Por homens, por ideologias, por notícias. É pela tua mente que você pode ser envolvido a pensar de uma maneira segundo a carne, segundo o mundo. Mas você não é do mundo, irmão. Nós não somos do mundo. Nossos planos não são com esse mundo. Os nossos planos são com o Senhor. Por isso nós precisamos mortificar os feitos da carne. Por isso nós precisamos dominar a nossa carne. Controlar os ímpetos da nossa carne. Controlar a nossa vontade. Sujeitando ela ao Espírito de Deus. Se nós sujeitarmos a nossa carne ao Espírito de Deus, certamente viveremos. O Espírito nos conduzirá a bom termo. Então ele está falando, se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificados os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então, amado, se você é filho de Deus, você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Se você é filho de Deus, você tem que permitir que o Espírito de Deus guie você. Todos nós temos uma consciência espiritual. Agora, os filhos de Deus, eles têm uma consciência mais íntima com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita dentro do seu Espírito. 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Então, o Espírito Santo habita em mim, Ele habita em você, e o Espírito Santo, Ele quer nos ensinar. Ele foi enviado como outro Consolador para nos instruir, para nos lembrar de todas as coisas, para nos conduzir a toda a verdade, para nos transformar de glória em glória. Um momento como esse de culto, um momento de oração, um momento de adoração, um momento de louvor, um momento de meditação na palavra de Deus, você está sendo transformado de glória em glória, a sua imagem e semelhança. Cada momento que você detém a alimentar o seu espírito, a viver segundo o Espírito, certamente vivereis. Então, quando você está dedicando tempo ao Espírito, certamente vivereis. O seu Espírito te conduz para a vida eterna. A vida eterna já habita em você. Aleluia. Mas se você está se conduzindo segundo a humanidade, e você não tem que se conduzir mais segundo a humanidade, embora você esteja nesse mundo, amém? Você tem que andar com a mente de Cristo, com a mentalidade do Espírito. Porque quando você tende, amado, e é tão sutil, que uma fake news, uma notícia errada, pode induzir você ao erro. Pode induzir você a andar de maneira comum, a andar de maneira natural, a aceitar as sugestões desse mundo, a aceitar as notícias do mundo, e se deixar abalar, e ficar abalado, e entrar em pânico, e entrar em depressão. Não é verdade? Dependendo da notícia que você está ouvindo. Então você tem que ouvir boas notícias. E as boas notícias estão aqui na palavra de Deus. E o Espírito vai em linha com a palavra de Deus. Ele não vai contra a palavra de Deus. Então, precisamos andar segundo o Espírito. Certamente viveremos. Amém? Deixa eu trazer alguma informação aqui. Paulo estava escrevendo essa carta para os romanos. Os gentios romanos. A maioria era gentios romanos. Então, ele precisava trazer para eles alguma instrução, alguma orientação, para eles entenderem de que eles eram filhos das trevas.
mas agora em Cristo se tornaram filhos da luz. Então nós éramos os gentios, amém? Nós éramos os gentios, mas agora somos a igreja do Senhor. Nós éramos os filhos da treva, nós éramos os filhos da desobediência. Então Paulo está trazendo uma instrução dentro da cultura do povo romano para que eles entendessem que eles passaram para uma outra paternidade. Então nós éramos uma paternidade, filhos das trevas. Mas agora nós somos da paternidade de Deus. E ele mostra que lá em Roma, o pátrio poder romano era o poder do pai sobre a família, era um poder absoluto que o pai tinha sobre a família, de disposição e controle. E esses pais, eles exerciam esse poder até mesmo quando o filho ainda fosse velho. Ele tinha absoluta possessão e controle sobre os seus filhos. Esse era o pátrio poder romano. Então esse pátrio poder romano, para acontecer, ele acontecia por dois métodos. Tinha que acontecer. Primeiro, era simbólico. Era o pai sanguíneo, ele vendia para esse pai que iria adotar o filho. Ele vendia ele por 3 vezes. Só que nessas 2 vezes ele vendia e comprava de volta. Aí na terceira vez ele não comprava mais de volta. Ali era um ato simbólico que eles tinham que fazer para cumprir a adoção. Quando ele cumpria isso, da terceira vez dele não mais comprar de volta o filho, acontecia que ali rompia-se o pátrio poder. Aí ele pegava aquele filho adotado, aquele que comprou, e apresentava diante do pretor, apresentava diante dos magistrados, para apresentar ele como estava sendo o filho dele. E o interessante é que era um ato solene, era um ato cheio de formalidades, para que se tornasse legal. Haviam ali 7 testemunhas presentes para confirmar aquele ato. E olha que interessante que agora a testemunha de que nós somos filhos, e Paulo está dizendo, a testemunha que nós somos filhos é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a testemunha de que nós somos filhos de Deus. O Espírito da verdade. Sabe, irmãos, eu quero trazer aqui a palavra do equilíbrio, porque a gente precisa entender da palavra de Deus. Não sermos demasiadamente justos. Porque às vezes a gente olha apenas para a pessoa, para o ser humano, e cria uma expectativa no ser humano, que ele seja, como diz, que ele não erre, e o ser humano está passível de errar. Então o que nós estamos aqui é ensinando a palavra de Deus. A palavra de Deus é que é o nosso padrão. Jesus Cristo é que é o nosso padrão. Amém, amados? Agora veja que interessante, as consequências da adoção, que quando a pessoa era adotada, ela perdia todos os direitos da sua antiga família. Você, quando era da antiga família, você tinha aqueles direitos dele lá do mundo. Direito de se drogar, de ser um ninguém, de ir para o inferno. Esse era o seu direito. Mas agora, você ganhou novos direitos. Direito de fazer parte da família de Deus. Direito de ser herdeiro de todos os bens de Deus. Essa era a consequência da adoção. Aquela antiga vida que você tinha com seu antigo pai foi totalmente cancelada. Todas aquelas dívidas que você tinha no antigo pai foram canceladas legalmente. Agora você tem um novo pai. Agora você é uma nova pessoa. É uma nova vida. Literalmente, absolutamente está sob o domínio de Deus. Filho de Deus. Não é bom isso? Aquela paternidade antiga foi quebrada. Foi desfeita. Aquele pátrio poder que te dominava, que te aprisionava, que te mantinha no cativeiro, que te oprimia, foi quebrado. Não tem mais nenhum direito sobre a tua vida agora. E Paulo está falando isso, foi feito de maneira tão legal. Porque você nasceu do Espírito, graças a Deus pelos mestres. A palavra de Deus diz adoção, mas é adoção no sentido de que você foi atraído para Ele.
Mas você nasceu do Espírito, você é filho de Deus. João 3 diz: o que nasceu do Espírito é Espírito. João 3, capítulo 3 está lá. Aquele que nasceu do Espírito é Espírito. Em João capítulo 1, verso 12 diz que aquele que nasceu da carne é carne, que nasceu da vontade humana. Mas nós não nascemos da carne nem da vontade humana. Aquele que nasceu de Deus é de Deus. Nós somos filhos de Deus. Somos nascidos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Então, o Consolador, ele está aqui para nos guiar, para nos orientar, para nos ensinar o caminho. Aleluia! Entramos na família de Deus. Somos da família de Deus. Glória a Deus. Agora, por que eu estou trazendo isso para nós, irmãos? Porque nós podemos pensar que são os nossos atos de justiça própria que nos conduziram a Deus. Mas não foram pelos nossos méritos que nós nos achegamos a Deus. Foi pela sua graça, foi pela sua misericórdia. Foi porque nós acreditamos no sacrifício de Jesus Cristo. Foi porque nós aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo. Então, quando nós aceitamos e confessamos Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida, nos tornamos filhos de Deus. Nascemos de novo. Agora, os fariseus, eles eram demasiadamente justos. Olha Eclesiastes capítulo 7. Capítulo 7, verso 16. Eu estou trazendo aqui um ponto de equilíbrio para nós. Porque às vezes você pode pensar: não, mas agora eu vou ter que ser um fanático, um louco, vou ter que me lançar nas ruas, vou ter que me lançar como um espiritual. Não, tenha calma. O espírito que você tem não é de loucura, não. O espírito que o Senhor te deu. Amém? Então, olha, Eclesiastes 7,16 diz: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Veja, ser exageradamente sábio, ser exageradamente justo, leva à destruição, leva à morte. Então a Bíblia nos assegura isso. Os filósofos antigos, eles detinham tempo estudando e se orgulhavam disso e queriam estudar e escrever cada vez mais declarações piedosas, máximas e regras para que todos os homens obedecessem. Então, qual era a ideia da filosofia? Os caras se achavam os bambambãs, os cabeção, os que mais sabiam de todas as coisas. E os fariseus também, eles se achavam demasiadamente justos, porque eles achavam-se os cumpridores da lei, e achavam que isso era o que justificava a sua vida. Então era a sua justiça própria. Mas a Bíblia está dizendo que não seja demasiadamente justo, não seja exageradamente justo, não seja um religioso, em outras palavras. Amém? Não seja um religioso que fica apontando o versículo bíblico para acusar os irmãos. Amém? Dando espadada no irmão, né? Ok, irmão, você está errado nisso, você está errado. Não está nem conhecendo a Bíblia para si mesmo e já está querendo colocar a palavra para corrigir os irmãos. Não seja demasiadamente justo. Não é uma imposição de regras, de julgos, de religiosidades. Vamos entender que nós somos espirituais, que nós somos filhos de Deus, que andamos no Espírito, que não andamos segundo a carne. Porque quando nós andamos segundo a nossa humanidade, é nesse tipo de padrão que nós vamos entrar. No padrão da religiosidade, no padrão do legalismo, no padrão da cobrança. E é que é bom, sabe o que é bom? Porque Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades, diz a palavra do Senhor no Salmo 103. Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades. Deus, Ele perdoa o nosso tempo de ignorância. Deus, Ele perdoa que nós somos ignorantes em muitas coisas. Nós estamos em obras, estamos crescendo,
estamos sendo transformados de glória em glória. Há coisas nas nossas vidas ainda que não estão aprimoradas. Aleluia. E o Senhor vai nos ajustando para ir nos mostrando que nós não temos como julgar os outros, porque nós também ainda estamos em fase de construção, em fase de reforma. Aleluia. Então nós não podemos julgar o outro, porque nós também estamos nessa mesma fase. Talvez você tenha um entendimento melhor de algumas coisas que eu não tenho ainda, de alguns assuntos, ou eu tenho algum entendimento que você não tem ainda, ou você tem algum comportamento ainda que é carnal, e você nem percebe que é carnal, e eu já estou vendo que é carnal, mas o Senhor está me ensinando, ei, ame Ele assim mesmo, porque eu te amo da mesma maneira, com suas fraquezas, com suas limitações, aleluia, com as suas carnalidades, amém? Então Deus, Ele perdoa a nossa ignorância, irmãos, não é bom? Então a Bíblia nos ensina, não seja demasiadamente justo, não seja exageradamente piedoso, que muda até o tom de voz, oh Altíssimo, oh, como se fosse isso que fizesse alguma diferença. O que faz a diferença é que nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. O que faz a diferença é que nós nascemos de novo. O que faz a diferença é que agora nós somos justiça de Deus. Nós somos justos, santos e abençoados. Então esse excesso, esse exagero dos judeus legalistas levam à morte. Porque as pessoas se fecham no seu intelecto, no seu conhecimento, no seu saber, e não se permite ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E nós precisamos, como filhos de Deus, ser guiados pelo Espírito de Deus. E quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós muitas vezes vamos ser censurados, vamos ser criticados, vamos ser julgados, vamos ser rejeitados pelas pessoas. Amém? Quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, as pessoas vão criticar, vão julgar o nosso comportamento. Então, o que acontecia com esses judeus? Eles têm a justiça própria deles, demasiadamente justos, se achavam muito bons. Tem religiosos, irmãos, que eles se acham muito íntegros, muito honestos, então eles acham que não precisam de Deus, eles acham que não precisam do Espírito Santo. Romanos 10:3 diz, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Eles não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos nos sujeitar ao Espírito Santo de Deus, para ouvir o Espírito Santo de Deus, para receber instruções do Espírito Santo de Deus, para tomar decisões nas nossas vidas segundo as instruções do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele quer nos ajudar, irmãos. O Espírito Santo de Deus quer te ajudar na faculdade. O Espírito Santo de Deus quer te ajudar a encontrar o teu marido, a tua esposa. O Espírito Santo de Deus quer te ajudar nos teus negócios. Ele quer te dar instruções para você fazer negócios seguros e proveitosos, de sucesso. Agora, o que acontece? Quando você não se sujeita àquela justiça que vem de Deus, ou você não se sujeita à direção do Espírito que vem de Deus, você está andando segundo a tua humanidade, segundo a tua mentalidade. Você está se achando mais sábio do que Deus. Não é verdade? Nós, como filhos de Deus, não agimos assim algumas vezes. Olha para os teus filhos como criança. A criança, ela está crescendo, ela está totalmente dependente do pai. Mas quando ela entra na fase da adolescência, ela já começa a querer ser independente, não é verdade? Ela já quer ser independente, já quer fazer as coisas do seu jeito, já quer tomar suas decisões por si mesmo. Já não quer mais ouvir o pai, o conselho do pai, o conselho da mãe. E a Bíblia nos ensina que nas cãs a sabedoria. Amém? Então, amado, Deus é sábio. Deus é mais antigo do que você. Amém? Alfa, ômega, o princípio e o fim. Nós estamos aqui no meio. Ele já viu o seu ontem e já viu o seu amanhã. Você pode confiar nele, amém? Então nós não vamos fazer nada segundo a nossa humanidade. Nós não vamos fazer nada segundo a nossa mentalidade. É o que a Bíblia está nos ensinando.
Se você agora é filho de Deus, você não anda mais segundo o curso desse mundo. Você não anda mais segundo as suas ideias. Você é inteligente, sabidão, bonitão, mas você não anda mais dessa maneira. Você prefere confiar no Senhor. Você prefere confiar no Espírito Santo de Deus. Você prefere parar, aquietar a sua alma, sossegar, sair de toda agitação. Amém? Saia dessa ansiedade, saia dessa preocupação. Pare um tempo, vá entrar no quarto, começa a ler a Bíblia, e leia a Bíblia. Daqui a pouco o Espírito Santo começa a falar contigo. Fica orando ali em línguas um pouquinho. Amém? Não fica querendo buscar respostas, não. Fica ali quietinho. Tirando aquele tempo com o Senhor. Desfrutando da doce presença do Espírito Santo. De repente virá uma nota para você sobre aquele assunto. Ou sobre aquele outro assunto que você está precisando. Aquieta-te. Acalma-te. Descansa. O Senhor é contigo. Ele já visitou o seu amanhã. Amém? Então não seja demasiadamente justo, não seja demasiadamente humano, natural, comum. Não ande demasiadamente segundo o curso deste mundo. Você é um ser espiritual. Acredite no Espírito Santo. Acredite e seja guiado pelo Espírito Santo. É Deus que nos justifica. Não fomos nós que nos justificamos. E o Espírito que Ele nos deu é o Espírito de equilíbrio. Veja aqui, 2 Timóteo capítulo 1. E 2 Timóteo capítulo 1 no verso 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Deus não te deu um espírito de medo. Deus não te deu espírito de intimidação. O espírito que Deus nos deu foi o seu espírito. A pessoa do Espírito Santo. O Espírito que habita em nós é o Espírito de Deus. Porque Deus não te deu, não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. É o espírito de poder. O espírito que traz à existência as coisas que não existem. O espírito que habita em você é o Espírito, amado, que pairava sobre a face das águas. E quando estava o caos, o Espírito transformou o caos em vida. O Espírito que habita em nós é a eficácia da força do seu poder. É aquele Espírito que ressuscitou o corpo de Jesus Cristo, morto por 3 dias na sepultura, sem vida. É esse Espírito que habita em nós, o Espírito de poder, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É o Espírito de amor, de compaixão e de misericórdia, que nos ama e que nos aceita como somos, e que perdoa a nossa ignorância. Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. O Pai, o amor que se entregou por nós. Esse é o Espírito que habita dentro de nós. É nesse Espírito que Deus quer que a gente ande. É nesse Espírito que os filhos de Deus têm que ser guiados. Aqueles que são guiados são filhos de Deus. Ei, você é filho de Deus? Então você tem que ser guiado. Amém? Se você é filho de Deus, você tem que andar guiado. Você tem que permitir que o Espírito Santo de Deus guie as suas decisões, amado. Em tudo. Deus quer cuidar de você, irmão. Deus quer o seu sucesso, a sua prosperidade. Deus quer que a bênção esteja ao teu alcance em todo o tempo. Então veja, mas espírito de poder, de amor e de moderação. É o espírito de equilíbrio. Você não precisa ter medo de ser guiado pelo Espírito de Deus. É de equilíbrio, é equilibrado. As pessoas não vão te entender, as pessoas não vão te aceitar, as pessoas não vão pensar que você é louco, que você agora é um fanático religioso, mas você que sabe em quem tem crido, mas você que tem desenvolvido a intimidade com o Espírito, você que sabe que está sendo guiado pelo Espírito, você sabe que pode obedecer, você sabe que pode dar o passo seguinte, você sabe que Ele vai garantir, você sabe que vai dar tudo certo. Ainda que as pessoas te taxem como fanático religioso, como louco. Então é por isso que você tem que sair
condição da mentalidade humana natural. Amém, amado? Você tem que sair, amado, da televisão. A televisão hoje é tóxica. Você sabe, irmãos, que até esses fake news, essas notícias de fake news, que são lançadas no WhatsApp, que são lançadas nas redes sociais, elas são tóxicas. Eu vou te explicar por que ela é tóxica. Olha, porque hoje o que mais se fala é de condições políticas, de partidos, de ideologia de gêneros. Nós não temos que ficar alienados sobre isso, não. Isso já era previsto. Mas nós temos que crer que a oração do justo, ela muito pode seus efeitos. Nós temos que acreditar que sobrenatural pode operar. Agora veja, irmão, se você fica recebendo fake news do Boulos, do Lobos, do Lula, do Bolsonaro, do Biden, não é isso? Você recebe a fake news dessa pessoa. Tá, você lê um assunto sobre aquela pessoa. Pode até ser verdade. Quando você lê um assunto sobre aquela pessoa, o que acontece com o teu coração? Fica alegre, feliz da vida? Satisfeito? Você fica amando aquela pessoa? Não. É ou não é? Você não fica cheio de amores para aquela pessoa. O que acontece? Você é contaminado. Você foi contaminado. Aí as suas orações ficam impedidas. Aí você fica cheio de amargura, cheio de ressentimentos. Aí você esquece quem você é, que você é filho de Deus, que você está aqui para orar, para interceder, para alcançar os perdidos, que você está aqui para perdoar aquele infeliz, que você está para orar por ele. Aí você esquece que você pode orar e ele pode se converter. Aí você passa a entrar no jogo da disputa eleitoral, da disputa de ideologias. Não é isso, irmãos? Então a gente precisa entender, eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não posso andar segundo o curso desse mundo. Então eu não posso deixar que a minha humanidade prevaleça na minha vida. Eu tenho que andar com um homem espiritual. Não com ressentimentos, não com mágoas, não com pensamentos ruins acerca de ninguém. Eu não alcancei esse estágio ainda não, amém? Eu estou falando que a Bíblia está nos ensinando para fazer. E eu estava pensando nisso essa semana, quando eu vi algumas fake news, eu falei, olha só, é verdade. Toda vez que você olha uma calúnia, uma difamação contra alguém, você se contamina. Você fica chateado com aquela pessoa. Você fica com raiva. Aí você mais que aquela pessoa se perca, se dane, pega o Covid e morra. É ou não é, irmão? Não vem esses pensamentos para você, não? Vem! Ele devia morrer de Covid. Mas não é esse sentimento que Deus quer que governe a tua vida e a minha vida. Nós somos filhos de Deus, nós temos a natureza de Deus. Jesus disse, ei, reconhece apenas pelas obras do Pai que está em mim. As obras do Pai têm que estar em nossas vidas, irmão. As obras de Jesus têm que estar em nós. Ei, amado, não se deixe enganar, não se deixe iludir pelas mentiras do diabo, pelas as sutilezas de Satanás que te pega e que te coloca na vala dos comuns. Você não é dos comuns, você é um espiritual. Ei, querido, você é uma pessoa para bombardear o inferno. Você é uma pessoa para arrancar presas de Satanás. Agora, se você está andando segundo o curso desse mundo, se você está andando segundo a carne, certamente morrereis. Você está morrendo e não está percebendo. Você já foi infectado e não está percebendo, irmão. Mas a palavra está aqui para te lavar, para te limpar, para te transformar, para abrir os teus olhos, para abrir o teu entendimento. O diabo não vai prevalecer contra a igreja do Senhor nos últimos dias. A igreja vai se levantar, a igreja vai se levantar em oração, a igreja vai se levantar em intercessão, com o coração puro, com o coração puro, com o coração santo. Não é cheio de mágoas, de rancores, de ressentimentos, não. Aleluia! O Senhor nos deu espírito de moderação e de sabedoria, para nós não sermos conduzidos, enredados com o mundo. Romanos 8,15 diz, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Ei,
Você não recebeu um espírito de medo, espírito de escravo do diabo, para ficar com medo do coronavírus, com medo do sistema financeiro do mundo, com medo do anticristo. O anticristo, querido, ele já foi condenado, e você vai subir com a igreja, e você vai voltar para julgar o anticristo, para pisar com Jesus na cabeça dele. E ele já sabe disso, amado. Então você não tem que ter medo do anticristo, não. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, com medo de sair de casa, com medo de ir no mercado, com medo de ir para ali. Pelo amor de Deus, não, você não é desse mundo, você não tem que ter a sua vida preciosa para você mesmo, querido. Aleluia! Nada mais pode separar do amor de Cristo, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, diz a palavra do Senhor. Você precisa andar nessa consciência espiritual de filho de Deus. Mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Ei, antes você chamava Deus apenas. Deus, Deus, Deus. Quando chamava? É ou não é? Às vezes você nem acreditava em Deus. Mas agora você pode chamar Ele de Pai. Agora você sabe chamar Ele de Pai. E você chama Ele de Pai tão espontaneamente, porque não é nem você que chama, é o próprio Espírito que habita em você, que te impulsiona a chamá-lo de Pai. Paizinho querido, meu Pai, meu Pai, meu Pai. Você está no desespero, você fala, Pai. É lógico que Ele vai te socorrer, logo que Ele vai te socorrer, irmão. Pai! Você vai clamar o nome dEle e Ele vai te socorrer logo, logo. Agora, sabe, irmãos, o que eu estou trazendo isso é para a gente entender que a gente tem que estar equilibrado. Embora nós estejamos nesse mundo, nós não vamos andar segundo o curso deste mundo, nós vamos andar segundo o Espírito, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Todos que são guiados pelo Espírito são filhos. Você está sendo guiado pelo Espírito? Ou, melhor, você está permitindo ser guiado pelo Espírito? Porque você precisa permitir ser guiado pelo Espírito. O Espírito quer nos guiar, mas muitas vezes nós temos a consciência do que o Espírito está nos guiando, a nota do que nós temos que fazer, mas nós somos teimosos, desobedientes. O que acontece? Sofremos a consequência. Batemos o carro, entramos na via errada, fechamos o negócio errado, e o Espírito sinalizando, não faça. Mas ele não vai gritar dentro de você não, querido. Você precisa andar segundo o Espírito para você viver, para você discernir, para você estar sensível à voz do Espírito. Você tem que dominar a sua carne, dominar a sua mente, dominar suas emoções, dominar suas ansiedades, dominar suas preocupações. Como? Alimentando o Espírito, vivendo no Espírito, andando no Espírito. Lembrando, eu sou um ser espiritual agora. Eu não posso mais ser um ser carnal. Você está aqui? Eu não posso mais ser um ser carnal, irmão. Por isso que eu falei, eu não posso mais ter a minha vida preciosa para mim mesmo. Quando eu penso, quando eu lembro, eu falei, meu Deus, Jesus já morreu na cruz por mim. Essa vida não tem nada para dar para mim. A minha vida é na eternidade, é depois desse tempo. Aleluia! Enquanto eu estou aqui, eu tenho que obedecer ao Espírito Santo e fazer as coisas do Espírito. Amém? Porque não é esse mundo, não é essa vida que Deus tem para mim. É uma vida melhor. É um corpo glorificado. Então alguns receberam essa revelação e saíram daqui, foram para outras nações, se tornaram missionários. Eles estão enfrentando fanatismo religioso, estão enfrentando perseguições, violências, cadeias, prisões. Porque eles entenderam. Nós ainda não entendemos. Ou talvez nós não tenhamos esse chamado, amém? Não se fique culpado nem condenado de nada não. Equilíbrio. Nós temos que ser guiados pelo Espírito. Não é ir por um impulso, não é por emoção, não é por achar que temos que fazer algo para Deus. Isso é ser demasiadamente piedoso, demasiadamente justo. Não somos nós que fazemos nada para Ele. É Ele que faz em nós e através de nós, irmãos.
Nós só precisamos estar disponíveis. Aleluia! Temos que estar disponíveis para o Espírito. Temos que deixar as ocupações desse mundo de lado e nos ocupar com as coisas de Deus. Amém? Sabe, irmãos, então, 1 Coríntios capítulo 1, nós estamos falando de razão, estamos falando do Espírito, para a gente entender algumas coisas. Porque nós temos um Espírito, somos um Espírito, temos uma mente e habitamos num corpo. Veja, certamente, a palavra, capítulo 1 de 1 Coríntios, verso 18. Como a Bíblia o tempo todo ela está nos mostrando que a nossa humanidade ela pode atrapalhar as coisas do Espírito de Deus na nossa vida, os planos de Deus na nossa vida. E que nós precisamos andar como seres espirituais, com entendimento espiritual, com discernimento espiritual, consagrados a Deus para vivermos segundo os planos de Deus para a nossa vida. Ei, querido, Deus tem o melhor para nós. Ele tem os melhores planos, os melhores projetos. Amém? Tudo que vem dele prospera, é sucesso. Amém? Verso 18 diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então, amados, a palavra da cruz, a palavra do Evangelho, a pregação, as boas notícias, as boas novas, falar de coisas espirituais para incrédulos, é loucura. Eles não entendem, eles não vão aceitar, eles vão chamar você de fanático, de louco, porque eles querem materializar. Ei, cada um acredita naquilo que quer. Tem pessoas que querem apalpar, pegar para ver, para começar a crer. Nós precisamos crer como Abraão, não como Tomé. Nós precisamos crer no invisível, no sobrenatural, no Deus que traz à existência as coisas que não existem. Ainda que nós não tenhamos como provar para as pessoas. Porque a palavra de Deus diz, amado, que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Não é o testemunho de um homem, seja ele verdadeiro ou falso, que invalida a palavra de Deus. Amém? Não é o testemunho do homem. Ah, mas fulano ainda não foi curado. E daí? Isso não invalida a palavra de Deus. Mas fulano foi curado. E então? Deus continua sendo Deus. Sua palavra continua sendo a verdade. E nós não temos que provar nada para ninguém. Nós só temos que viver segundo o Espírito. Então veja, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então, o que acontecia aqui? Eles não entendiam, eles não aceitavam. Vamos passar aqui um pouquinho. Os judeus, deixa eu ler o verso 19. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio, onde o escriba, onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Olha só, o mundo não conheceu Deus pela própria sabedoria. O mundo não tem como conhecer Deus pelo seu intelecto. O homem não tem como descobrir Deus. A teologia não explica Deus, ninguém explica Deus. É pela revelação do Espírito. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Então os judeus, queridos, eles não podiam acreditar que Jesus Cristo era o Messias. Primeiro porque Jesus Cristo foi morto na cruz como maldito no madeiro. Então era inconcebível para eles aceitarem que o Messias, o ungido de Deus, fosse o maldito. E eles queriam sinais, eles queriam que Jesus Cristo estivesse mostrando sinais que ele era o Messias. E Jesus Cristo, amado, não fazia isso. Jesus Cristo fazia milagres, Jesus Cristo fazia curas, ministrava curas, Jesus Cristo ressuscitava mortos, mas ele falava para aqueles que eram curados: não diga nada. Era ou não era? O que acontece hoje? Espetáculo. Não é verdade? Todo mundo quer postar nas redes, na televisão, tudo que está fazendo. Então, vamos voltar para o Evangelho. O que o Senhor quer que a gente faça?
é ter as características de Jesus, ser manso e humilde de coração, ser servo, como Jesus Cristo. Então os judeus esperavam que o Messias ele viesse criando espetáculos, fazendo espetáculos. Engraçado, né? Que interessante. Jesus Cristo ressuscitando mortos, curando paralíticos, curando cegos, surdos. E eles não conseguiam ver isso, não conseguiam reconhecer isso como sinal. E para os gregos eles tinham dois problemas. Primeiro, que eles não podiam acreditar que Deus pudesse se tornar homem, não podiam acreditar que Deus tivesse sentimento humano, porque se Deus tivesse sentimento humano, na cabeça deles, Deus poderia ser induzido pelo próprio ser humano. E a outra é que os gregos, eles gostavam muito de buscar a sabedoria. Agora, a sabedoria que eles buscavam era apenas a eloquência, a oratória de homens que falavam e articulavam e manipulavam pelo poder da argumentação. Não era nada que tinha, como se diz, conclusão. Eles ficavam ali parados, ouvindo aqueles caras bons de oratória, de eloquência, apenas destrinchando palavras e até falando coisas que muitas vezes não eram nem verdadeiras. Então, para eles, o evangelho era loucura. Como uma pessoa simples, uma pessoa que era escrava, que tinha sido escrava, agora era cristão, agora era filho de Deus, como uma pessoa iletrada, agora poderia pregar, e pregar coisas que eles não conseguiam compreender. Eles queriam ver o poder da argumentação, o poder do diálogo. Então, para eles era inconcebível. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, nos tempos de hoje, amados, nós estamos mais valorizando aqueles que têm uma boa eloquência, uma boa argumentação, do que o que o Espírito Santo de Deus está comunicando dentro do nosso espírito. Muitas vezes nós estamos menosprezando a unção, o Espírito de Deus, porque nós não estamos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Porque nós estamos nos conduzindo apenas pelo que a nossa mente nos induz, e não pelo que o Espírito está comunicando ao nosso espírito. Está me entendendo? Então a Bíblia está dizendo que nós somos espirituais. E que como espirituais nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. E que pelo Espírito de Deus é que nós temos que viver nesse mundo. Então nós não temos que nos igualar com o mundo. Amém? Eu não estou falando que ninguém aqui tem que ser abilolado, não. Amém? Todo mundo estuda, todo mundo é sábio. Não estou falando contra o conhecimento, contra a inteligência, contra a razão. Eu estou falando que a palavra de Deus ela está nos chamando a atenção. Ela está nos despertando que nós devemos andar como seres espirituais, guiados pelo Espírito de Deus. E que a nossa humanidade muitas vezes vai atrapalhar o nosso entendimento de Deus, o nosso conhecimento de Deus. Se nós nos deixarmos levar pelo questionamento do homem, pela indução do homem, por aquela notícia que é tóxica, nós podemos ser contaminados por uma ideia, por uma mente humana, e deixarmos de considerar o que a palavra de Deus está nos instruindo e está nos ensinando. Quantos estão entendendo aqui? Amém? Então o verso 30 aqui do capítulo 1 diz: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, amados, a verdadeira sabedoria está dentro, está no Espírito, está na nossa confiança em Deus. A verdadeira sabedoria que conhece o mundo, que criou o mundo, que conhece o amanhã, que já sabe o julgamento de Satanás. Essa verdadeira sabedoria está dentro de mim, está dentro de você. A sabedoria de Deus, o Espírito de sabedoria. Eu estou querendo convencer você a confiar no Espírito Santo de Deus. Eu estou querendo convencer você a permitir-se ser guiado pelo Espírito de Deus. A desejar ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. A buscar ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. A entender que quando você permite que o Espírito Santo de Deus te conduz, ele vai te conduzir em sabedoria, ele vai te conduzir em triunfo, ele vai te conduzir para o sucesso.
Ele é mais inteligente e mais sábio do que a sua mente. E você é mais inteligente e mais sábio por dentro, no espírito, do que no teu próprio intelecto. Aleluia. Se você ora e busca o Senhor, Ele vai te dar instruções até que você desconhece. De soluções que até que você desconhece naturalmente, intelectualmente falando. Então o Senhor nos tornou sabedoria de Deus, o Senhor nos tornou justiça de Deus, Ele nos tornou uma relação correta com o Senhor. Agora nós somos justos, não pelo que nós fazemos, não pela nossa própria justiça, mas por Ele ter nos justificado. E nós temos aceitado a sua justiça. Ele nos tornou justo. Ele nos colocou numa relação correta com Deus, com o Pai. No nosso espírito. Então, no nosso espírito, não tem como você se tornar mais justo do que isso. Você já é justo e acabou. Aleluia. Você não precisa ser demasiadamente justo. Você não precisa querer mostrar para as pessoas que você é uma pessoa justa. Amém? Você não precisa defender a sua reputação para ninguém. Ei, você não precisa se defender diante dos seus críticos, dos seus acusadores. Aleluia. Querido, você não precisa sair na televisão tentando se defender de nada. Porque você é justo diante do Senhor. Amém? A sua reputação diante do Senhor é o que importa. Você pode até sofrer um pouquinho pelas críticas dos homens, pela rejeição dos homens. Quem vai sofrer é a sua alma. Mas quando você olha para si, no seu espírito, aí você vai ver, eu sou justo, eu sou filho, eu tenho a sabedoria de Deus, eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu tenho a vida de Deus. Veja, como andar no espírito vai te trazer mais vida do que você andar segundo a sua humanidade. Se você anda segundo a sua humanidade, você vai querer agradar os homens, você vai querer a amizade dos homens, você vai querer que as suas emoções estejam bem em todo mundo. Mas quando você começa a governar as suas emoções pelo Espírito, as coisas que vêm de fora já não te atingem mais. O medo não vai te atingir. As caras feias não vão te atingir. Você está com o coração tranquilo, que você não fez nada para aquilo acontecer. Você é inocente. É ou não é? Você sabe que você é inocente. Então ele fala, nos tornou santos. Santificação. Então agora você é santo do Senhor. Então agora, amado, nós temos que andar consagrados ao Senhor. Viver a vida de Deus. Andar na natureza de Deus. Andar segundo o Senhor. Aleluia. Nós não temos que andar segundo os religiosos evangélicos crentes da igreja denominacional Verbo da Vida. Amém, irmãos? Nós temos que andar como filhos de Deus. Expressando a natureza de Deus. Expressando as obras do Pai. Falando como Deus fala. Agindo como Deus age. Pensando como Deus pensa. Jesus falou isso. Eu falo o que eu ouço o Pai falar. Eu faço o que eu ouço o Pai mandar eu fazer. É assim que Deus quer que nós sejamos, amados. Todos. Todos nós. Agora, querido, isso é fácil. Quando você anda numa vida de santidade, quando você caminha com o Espírito Santo, quando você anda consciente de que o Espírito Santo de Deus está dentro de você, presente na sua vida. Onde quer que você entra, onde quer que você sai, onde quer que você vai. Ei, o Espírito Santo de Deus está aqui comigo. Eu estou num bate-papo aqui com uma pessoa, ei, o Espírito Santo de Deus está aqui. Se começar uma conversa errada, você tem que lembrar. Amém? Você começa a conversar com a pessoa, começou uma conversa errada, lembra. Eita, o Espírito Santo está aqui. Deus está ouvindo essa conversa. Amém? Nós vamos errar menos. Quando nós andarmos na consciência do Espírito Santo de Deus, nós vamos errar menos. Sabia? Quando chegar propostas indecentes, você, eita, o Espírito Santo habita em mim. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho. Quando você estiver assistindo alguma coisa indevida, você vai lembrar, não, eu não posso assistir isso, eu não posso ver isso. Eu sou filho de Deus. O Santo habita em mim. Aleluia. Isso não faz parte da minha natureza mais. Eu não ando mais segundo o curso desse mundo, mas eu ando segundo o Espírito. Aleluia. Eu agora sou santo.
Eu caminho com Ele. É uma vida é uma companhia eterna. Ele nunca vai me deixar, Ele nunca vai me abandonar. Deus está sempre comigo, sempre presente. Há tempo e fora de tempo. Quer você esteja aí sentindo ou não estou sentindo nada, pastor. Não importa, mas Ele está dentro de você. Aleluia. A outra ele fala da redenção. Jesus Cristo nos redimiu, pagou o nosso resgate, Ele nos tirou da condição de pecador. O Senhor nos tirou da condição de pecador. Aleluia. Ei, amado, quer que você esteja sentindo ou não, eu não estou sentindo, pastor, que eu ainda acho que eu sou pecador. Ele te redimiu você de ser pecador, aceita a palavra, aceita o que o Espírito Santo de Deus falou. Ei, o Espírito Santo não habita em pecador. Ei, aí virá outro consolador que o mundo não pode receber. Você não é desse mundo. Ele nos redimiu da nossa fraqueza. Sabe que o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Amados, acredite nisso em nome de Jesus. Naquilo que você está limitado, naquilo que você está com dificuldade para vencer, para superar, você pode chegar diante do Espírito Santo de Deus e falar: Espírito Santo de Deus, me ajuda aqui. De repente, as coisas se abrem, as coisas acontecem. Não precisa muito barulho, não precisa o fogo aparecer, o anjo com a espada desembaiada, é isso que te digo. Não precisa nada disso. É suave. Aleluia. Ele nos ajuda, amado, nas nossas fraquezas. Eu sei disso. Quantas fraquezas eu chego diante dele e falo: Senhor, me ajuda nisso. Eu peço o sangue de Jesus na minha vida sobre isso. Senhor, eu preciso de sabedoria sobre isso. Eu preciso de inteligência para isso. Senhor, eu não estou sabendo decidir sobre isso. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, a palavra de Deus diz que Ele rejeita os soberbos, Ele rejeita os orgulhosos, mas Ele acolhe os humildes, irmãos. Deus acolhe os humildes. Você pode ser humilde diante dEle, você pode se humilhar diante dEle. Não queira ser um super crente, não. Pode chegar diante dEle, chorar, falar para Ele: Senhor, eu ainda estou menino ainda, eu ainda preciso amadurecer um pouco mais. Eu não estou conseguindo lidar com essa coisa, não. Eu preciso aprender a lidar, Pai, com os meus sentimentos ainda. Eu não estou conseguindo lidar com as minhas emoções. Eu ainda estou ficando com raiva. Eu ainda estou ficando bravo, Senhor. Me ajuda, Espírito Santo de Deus, nessa minha fraqueza. Aleluia. Ele ajuda, irmão, nas nossas fraquezas. Nós pensamos que Ele vem apenas para nos salvar e pronto. Não, Ele está comigo todos os dias. Ele quer me ensinar, Ele quer me lembrar a palavra, Ele quer me instruir, Ele quer me transformar de glória em glória. Oh, glória a Deus, nós somos filhos. Nós somos abençoados, irmãos. Aleluia. Nós não precisamos ficar mais sentindo condenado com esse mundo, não. Ele nos livra do medo do futuro, do medo do amanhã. Aleluia. Amado, nós não precisamos mais ter medo da morte, não, amado. Eu fiz um exame um tempo aí, um ano passado. Aí tal, fiz o exame de manhã, exame de sangue. Aí quando foi lá para umas 6 horas da tarde, me ligaram: Seu Wellington, é que apareceu uma coisa aqui no seu exame, você poderia vir fazer o exame de novo? Eu falei: o que é que apareceu aí? Apareceu um CA. Aí eu comecei a rir. Eu mexi de alegria. Eu falei: glória a Deus. Vou para o céu. Vou voltar para casa. Obrigado, Pai. Sério, irmão. Aí fui lá, fiz o exame, não deu nada. O diabo querendo me trazer tristeza, medo. Amado, você sabe para onde vai, você vai ficar com medo do diabo? Você vai ficar com medo da morte? Ei, querido, Deus vai cumprir os nossos dias. Ele quem cumpre os nossos dias. Não morrerei, antes viverei para cumprir os feitos do Senhor. Ele é que determina todos os meus dias, irmão. Ele que vai determinar quanto tempo você vai viver. Aleluia. A nossa vida está nas mãos dEle. Nós pertencemos a Ele. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus. E Ele deu do seu Espírito como testemunha de que de fato nós pertencemos a Ele.
O Espírito é o selo da propriedade de que nós somos de Deus. Aleluia! Então não há o que temer. Você não precisa ter medo do Espírito Santo. Você não precisa ter medo de receber instruções do Espírito Santo. Você não precisa ter medo de se consagrar a Deus. Você não precisa ter medo de chegar diante do Senhor. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Amém? Lembra daquele vídeo do menininho? Pois é, o vídeo do menininho. Aí o outro coleguinha dele na van vai e pergunta para ele: ei, eu estou com um problema com meu pai. Você é evangélico, né? Sim. Ele falou: meu Deus do céu, e agora? O menino, ele pensou: e agora? Ficou com vergonha, com medo. Mas ele falou com Deus naquele momento. E o Senhor falou: ora por ele. E ele vai e ora. Acho que é mais ou menos isso, né? Ele ora pelo coleguinha, que o coleguinha estava temeroso porque o pai dele estava doente, ia morrer. Aí depois o coleguinha fala para ele: ei, meu pai está curado. Ele falando: ei, gente, Deus é real. Deus mostrou para mim que era real. Eu estava em dúvida se Deus era verdadeiro. Eita, Deus guiando uma criança, irmão. Deus guiando uma criança. O Espírito Santo guiando uma criança. Por que ele não pode guiar você? Sabe o que acontece? É porque às vezes você está tão ocupado com esse mundo, tão ocupado com as suas preocupações, tão ocupado com as ansiedades, tão ocupado com o medo, que você não está ouvindo o Espírito Santo de Deus. Filho, eu sou contigo. E nós precisamos simplesmente parar, nos aquietar, sossegar a nossa alma, para nós podermos ouvir o Espírito Santo. Você pode, amado, acreditar que Ele vai te levar para o bom caminho, para a verdade. Não precisa ter medo do Espírito Santo de Deus. Não precisa ter medo de buscar a Deus. Não precisa ter medo de se entregar para o plano e para o propósito e para a vontade de Deus para a sua vida. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque quando você confessou Jesus como o Senhor da sua vida, a sua sorte mudou, você foi transformado, você se tornou uma nova criatura, você se encheu de paz, de alegria e de graça. Você não vive mais como o mundo vive, desesperado, com medo, em pânico. Quantos não se suicidaram com essa pandemia? Quantos empresários não ficaram loucos aí, irmãos? Sabia? Tomando aí medicação de tarja preta, procurando psiquiatra. Mas você tem o Espírito Santo de Deus. Você não precisa ficar escravo de um remédio de tarja preta, nem de remédio nenhum. Nas suas fraquezas, o Espírito Santo intercede por você. Espírito Santo, eu preciso da sua intercessão nessa área da minha vida. Então, amada, a Bíblia em todo o tempo, ela mostra que os homens, conduzidos pela sua inteligência e pela sua sabedoria, eles não conseguem entender Deus. Eles não conseguem encontrar Deus. E eles menosprezam a loucura da palavra de Deus, da pregação. Porque eles não têm o Espírito de Deus. Porque eles se movem só por aquilo que eles veem, que eles sentem, que eles pensam, que eles acham, que eles estudaram, que o método científico disse que é verdade. E Deus traz à existência as coisas que não existem. Como é que vai explicar isso? Como é que vai explicar a ressurreição de Jesus Cristo cientificamente? Como? Ou a gente resolve crer na ressurreição, ou é vã a nossa fé. Amém? Crer no Espírito Santo. Todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Nós podemos ser guiados pelo Espírito de Deus. Porque nós somos filhos, amém? Se tem alguém ainda que não é filho, qual é o passo para ser filho? Tem que crer com o coração, confessar com a sua boca. É simples assim. Mas é isso, pode provar isso cientificamente? Não. Ou você crê ou não crê. Você tem que decidir o que você quer crer. Se você decide crer dessa maneira, você vai ser filho, vai ser salvo. A sua história muda hoje.